Testemunho de fé e milagre. Jovem sarou de atresia tricúspide em reunião da Congregação Cristã no Brasil. Capítulo 1. A vida antes do diagnóstico. Uma infância marcada pela esperança. O sol da manhã de um pequeno município do interior de São Paulo batia suavemente nas janelas da casa simples, mas acolhedora da família Oliveira. Dentro dela, o cheiro de pão caseiro recém-assado se misturava ao som das vozes que entoavam hinos sacros. Era um domingo como outro qualquer na vida dos irmãos em Cristo, mas para a jovem Larissa Oliveira, então com apenas 14 anos, aquele dia guardaria uma lembrança que mudaria sua vida para sempre. Larissa sempre foi uma menina ativa, cheia de sonhos e de uma fé inabalável. Desde pequena acompanhava seus pais, seu João e Dona Maria, nas reuniões da Congregação Cristã no Brasil CCB, onde aprenderá a amar os cânticos, as orações, acima de tudo, a confiar no poder de Deus. Seu pai, um homem de poucas palavras mas de grande sabedoria espiritual, costumava dizer: "Filha, a fé não é só para os momentos fáceis. É quando a estrada fica escura que a luz de Deus brilha mais forte." Mas nem mesmo ele poderia imaginar o quão escura aquela estrada ficaria. Capítulo 2. O dia que tudo mudou, o diagnóstico que abalou a família. Era uma tarde de quarta-feira, e Larissa havia sentido um cansaço incomum após a escola. Sua mãe, preocupada, levou-a ao posto de saúde local. O médico, após auscultar seu coração, franziu a testa. "Há algo estranho aqui. Precisamos de exames mais detalhados." Os dias seguintes foram uma montanha-russa de consultas, exames e olhares preocupados dos médicos. Até que finalmente veio o veredito. Sua filha tem atresia tricúspide, uma malformação cardíaca congênita grave. O sangue não está fluindo corretamente do átrio direito para o ventrículo direito. Sem cirurgia, seu coração pode falhar a qualquer momento. As palavras ecoaram como um trovão na pequena sala do hospital. Dona Maria segurou a mão da filha com força, enquanto lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto. Seu João, pálido, apenas murmurou: Mas ela sempre foi tão saudável. Como pode?" O médico, com um suspiro, explicou que algumas condições são assintomáticas até que o corpo não consegue mais compensar. Larissa, apesar da gravidade da situação, olhou para os pais com uma calma que não condizia com sua idade. "Não se preocupem. Deus não nos abandonaria." Mas, no fundo, o medo a consumia. Capítulo 3. A luta entre a medicina e a fé. Confia no Senhor de todo o teu coração. Os dias que se seguiram foram de uma angústia indescritível. A família Oliveira, conhecida por sua devoção na CCB, recebeu visitas constantes de irmãos na fé, que oravam, cantavam e compartilhavam palavras de conforto. A casa, antes silenciosa, agora ecoava com salmos e súplicas. "Senhor, nós te pedimos por Larissa. Tu és o médico dos médicos." Mas a pressão para que a menina fosse submetida a uma cirurgia de alto risco era grande. Os médicos insistiam: "Quanto mais tempo esperarmos, pior será. Ela precisa de uma intervenção urgente." Seu João, no entanto, hesitava. Não por descrença na medicina, mas por uma convicção profunda. Se Deus quer que ela passe por isso, Ele nos dará forças. Mas se Ele quiser curá-la sem cirurgia, quem somos nós para duvidar? Larissa, mesmo fraca, continuava a frequentar as reuniões, apoiada pelos irmãos. Em uma noite de oração, o presbítero da congregação, um homem de barba branca e voz serena, colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com uma fé que contagiava a todos. "Pai Celestial, tu que saraste os leprosos, abristes os olhos dos cegos e ressuscitaste os mortos, olha para esta jovem. Se for da tua vontade, restaura seu coração, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Em nome de Jesus." A congregação inteira respondeu em coro: "Amém." Capítulo 4. A noite do milagre. "Eis que faço novas todas as coisas." Era uma quinta-feira à noite, dia de reunião de doutrina na CCB. Larissa, apesar da fraqueza, insistiu em ir. Sua mãe, com o coração partido, ajudou-a a se vestir com seu melhor vestido branco, símbolo de pureza e fé. "Mãe, eu sinto que hoje será diferente", disse Larissa, com um brilho nos olhos que Dona Maria não via há semanas. A congregação estava lotada. Os hinos eram entoados com uma unção especial, como se o Espírito Santo já estivesse preparando o caminho para algo sobrenatural. Quando chegou o momento das orações pelos enfermos, Larissa foi chamada à frente. O presbítero, com as mãos trêmulas de emoção, pediu que todos se ajoelhassem. Então, com voz firme, declarou: "Irmãos, hoje não é um dia comum. Deus está aqui, e Ele vai operar um milagre entre nós." Ele impôs as mãos sobre Larissa e começou a orar com uma autoridade espiritual que fez até os mais céticos se emocionarem. "Senhor Jesus, tu que disseste:
Pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis. Nós te pedimos pela vida desta jovem. Remove esta doença, restaura seu coração, e que todos aqui saibam que tu és o Deus vivo. De repente Larissa sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando do peito e se espalhando por cada membro. Ela abriu os olhos, surpresa, e sussurrou: estou sentindo meu coração bater forte. Como se algo tivesse se aberto. O presbítero, com lágrimas nos olhos, pediu que ela se deitasse no banco. Alguns irmãos, emocionados, começaram a louvar a Deus em voz alta. Então, algo incrível aconteceu. Larissa levantou-se sozinha, sem falta de ar, sem dor no peito, com um sorriso que iluminava a igreja inteira. Estou curada, ela declarou, e a congregação explodiu em glórias a Deus. Capítulo 5. A confirmação médica, para que saibais que eu sou o Senhor. No dia seguinte, ainda sob o impacto do que havia acontecido, a família Oliveira retornou ao hospital. O cardiologista cético realizou novos exames. Seu rosto, inicialmente sério, foi se transformando em espanto à medida que os resultados apareciam. Isso não é possível, ele murmurou, olhando para as telas. A válvula tricúspide está funcionando normalmente. Não há mais sinais de atresia. É como se ela nunca tivesse tido essa condição. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Glória a Deus! Glória a Deus! O médico, embora não fosse um homem religioso, não pôde negar o que via. Não tenho explicação médica para isso. Só posso dizer que foi um milagre. Seu João, com os olhos brilhantes, abraçou a filha e disse: Viste, minha filha? Quando confiamos nele não há impossíveis. Capítulo 6. O impacto na congregação. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A notícia do milagre se espalhou como fogo pela região. Irmãos de congregações vizinhas vieram conhecer Larissa e ouvir seu testemunho. Em cada reunião, ela era chamada para compartilhar como Deus havia operado em sua vida. Eu não tinha medo, porque sabia que se Deus quisesse me levar, eu estaria com ele. Mas se ele quisesse me curar, seria para sua glória. E foi isso que aconteceu. Muitos que estavam afastados voltaram para a igreja. Outros que nunca haviam acreditado começaram a buscar a Deus. O presbítero, em uma de suas pregações, declarou: Este milagre não foi apenas para Larissa. Foi um sinal para todos nós. Deus ainda fala. Deus ainda age. E Ele quer que confiemos nele, não importam as circunstâncias. Capítulo 7. A vida após o milagre. Uma jovem consagrada a Deus. Larissa não apenas foi curada fisicamente, mas espiritualmente, sua fé se tornou inquebrantável. Ela passou a participar ativamente dos cultos de jovens, incentivando outros adolescentes a confiarem em Deus. Em uma tarde, enquanto ajudava a organizar a escola bíblica dominical, uma jovem chamada Marina, que sofria de depressão, aproximou-se dela chorando. Larissa, eu não aguento mais. Parece que Deus não me ouve. Larissa, com a sabedoria que só quem passou por provações tem, segurou suas mãos e disse: Marina, eu já estive no lugar mais escuro que você pode imaginar. Mas Deus não nos prometeu um caminho sem dor, Ele prometeu estar conosco no caminho. Você precisa se entregar a Ele, mesmo quando não sentir sua presença. Marina, meses depois, testificaria que aquelas palavras mudaram sua vida. Capítulo 8. Um ano depois, o testemunho que continua a inspirar. Um ano após sua cura, Larissa foi convidada a falar em uma grande convenção da CCB, onde milhares de irmãos se reuniram para ouvir histórias de fé. Com a Bíblia nas mãos e o coração cheio de gratidão, ela compartilhou: Muitas pessoas me perguntam: como você soube que seria curada? Eu não sabia, mas eu confiava. E hoje eu digo a vocês: não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Se Ele abriu um caminho no Mar Vermelho, se Ele ressuscitou Lázaro, se Ele curou a mim, Ele pode fazer o mesmo por você. A multidão levantou-se em pé, aplaudindo e glorificando a Deus. Muitos choravam. Outros com doenças terminais clamavam por um toque divino. E naquela noite mais milagres aconteceram. Capítulo 9. Lições de uma vida transformada. A minha graça te basta. Hoje Larissa, já com 17 anos, estuda para ser missionária. Ela quer levar a mensagem de esperança a lugares onde as pessoas não conhecem o poder de Deus. Se Deus me deu uma segunda chance, eu quero usá-la para servi-lo, diz ela com determinação. Seu João e Dona Maria, agora mais grisalhos, olham para a filha com orgulho. Ela não é mais só nossa filha. Ela é uma testemunha viva do que Deus pode fazer, diz Dona Maria, emocionada. Em uma de suas últimas conversas com o presbítero, Larissa perguntou: Por que Deus me escolheu para este milagre? O velho servo de Deus sorriu e respondeu: Porque ele sabia que você não guardaria este milagre só para si. Você o usaria para trazer outros aos seus pés.
E é isso que você está fazendo. Epílogo. Uma história que nunca termina. A história de Larissa não é apenas sobre uma cura física. É sobre fé inabalável, confiança em meio à tempestade e a certeza de que Deus ainda opera milagres. Hoje, sempre que alguém pergunta como ela foi curada, Larissa responde com um sorriso. Não foi por mérito meu. Foi pela graça de Deus. E se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que creia. E assim, na Congregação Cristã no Brasil, entre hinos, orações e vidas transformadas, o testemunho de Larissa continua a ecoar, provando que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 42:31. Glória a Deus. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro faíscas. Este testemunho é baseado em relatos reais de milagres ocorridos na CCB, onde a fé e a oração têm transformado vidas há mais de um século.